Semana passada, domingo passado, eu falei sobre Tiago. Tiago é meio irmão de Jesus. E hoje eu quero falar de uma das figuras mais inspiradoras, humanas, impulsivo. Um homem que falava sem pensar, agia por impulso. Ora era corajoso, ora demonstrava medo, mas mesmo assim esse homem foi escolhido por Jesus. Que bom, né? Foi escolhido por ele para cumprir uma missão e um propósito extraordinário. Esse homem, certa vez Jesus perguntou: o que dizes por aí quem sou? Aí alguns disseram, dizem que tu és Jeremias, João Batista, qualquer profeta. Aí ele falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é esse homem? Qual o nome dele? Pedro viveu do fracasso ao propósito, meu irmão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ainda tem chance. Ainda tem chance, hein? Após a ressurreição de Cristo, após a ressurreição de Jesus, Jesus teve um encontro com Pedro e restaura Pedro para uma missão. E a missão era cuidar das ovelhas e fortalecer a igreja do Senhor. Aquele pescador simples, de repente, tornou-se um homem, um líder corajoso, um pregador cheio de autoridade, ajudando a estabelecer os fundamentos da fé cristã. Um homem que teve um arrependimento sincero diante de uma queda, diante de uma fraqueza. Assim como Pedro, todos nós podemos hoje experimentar de Deus a restauração. Quantos querem, diga amém. Viver o propósito de uma caminhada quando colocamos nossa vida nas mãos do Senhor. Ou seja, ainda tem chance para você. Eu quero ler com você Mateus capítulo 4, versículo 18, que diz assim: enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. 19, então Jesus lhe disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Agora você vê um homem com destino para viver o fracasso. De repente, alguém importante entrou na vida dele. Esse alguém importante já entrou na sua vida? Já entrou? Já te encontrou? Se não te encontrou, diga para ele: me encontre, hein? Diga para ele: me encontra hoje, porque se não me encontrar vai dar ruim. Vai dar ruim para o meu lado. Sabe por quê, queridos? Deus não procura perfeição. Deus procura coração disposto. Se você falar assim: eu vou me converter quando eu estiver 100% pronto, já está errado. Você já está devendo 100%. Você já começa errado. Porque Deus não vai procurar, você não vai conseguir chegar a esse ponto se não tiver um encontro com Deus. Porque Deus ele não vai procurar uma pessoa perfeita. Ele procura alguém que queira. Alguém que esteja disposto a dizer: eis-me aqui, Jesus. Usa-me a mim. Alguém que realmente esteja com o coração disposto. Simão Pedro é um dos personagens mais marcantes do Novo Testamento. Sua história mostra que Deus pode usar pessoas comuns para realizar uma missão extraordinária. Quantos querem uma missão extraordinária, que seja na família, na sua própria vida? Diga glória a Deus. De pescador, um homem simples de pescador, sem uma formação religiosa formal, mesmo assim, Jesus fez o chamado e disse assim: siga-me hoje. A Bíblia diz que ele, deixando as suas redes, deixando o seu barco, começou a seguir Jesus. Você sabe que toda criança judaica, a partir do seu 5º ano de idade, ela ingressa na escola chamada Beit Sefer. Beit Sefer significa casa do livro, onde eles começam a aprender o básico, ser alfabetizado na língua hebraica, nos costumes hebraicos. Depois de uma fase, eles entram na casa Beit Talmud, que significa casa do estudo, já algo mais aprofundado. A partir desse momento, não é que
quem é melhor, quem é pior. Começa pelos rabinos uma seleção. Olha como Jesus ele é espetacular. Começa uma seleção dos alunos mais disciplinados, os alunos mais responsáveis, daqueles que têm mais interesse. Aí começa uma seleção para ir para uma outra fase, que é a escola rabínica, onde eles serão futuros rabinos. Os que não são classificados nessa terceira fase da casa de Beit Talmud, casa de estudo, para a próxima casa de ensino rabínico, essas pessoas vão viver as suas vidas comuns. Agricultores, pescadores, carpinteiros, marceneiros, pedreiros, enfim, eles vão viver a sua vida comum. Os demais continuam na escola rabínica e a partir dali, futuramente, serão rabinos. Todos eles, sem exceção, obrigatoriamente são obrigados a passar pela escola, o Beit Sefer, que é a escola inicial do estudo. Aí, a partir de um momento, Jesus encontra alguns homens que, para a classe rabínica, eles não serviam. Eles não eram tão interessantes, não eram alunos disciplinados, não eram alunos tão responsáveis, não eram tão interessantes para eles. O que acontece? Um rabino chamado Jesus vai ao encontro de cada um e fala assim, ó, você vai ser meu discípulo, você vai ser meu discípulo, você vai ser meu discípulo, você vai ser meu discípulo. Então Jesus agora começa a chamar esses jovens, porque eles eram jovens, com exceção de Pedro. Pedro era o único casado, os demais eram todos jovens, não eram homens adultos, barbudos, como a gente vê em filmes, só depois de uma certa idade. Jesus agora começa a chamá-los. Por quê? Porque era muito comum, por uma tradição, os jovens, eles seguirem, terem um rabino para ser eles discípulos de um rabino. Esses homens, esses jovens, esse Pedro, eles não tinham um rabino para eles seguirem. Só que um rabino os escolheu para serem seus seguidores. Se nós olharmos para a nossa vida, querido, nós teríamos esse privilégio numa sociedade tão seletora? Não. Mas Cristo, Ele escolheu a mim e Ele escolheu a você. Cristo escolheu Mateus, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Natanael. Cristo escolheu todos esses para serem seus discípulos olha aqui para mim, quando, na verdade, eles já estavam excluídos de um chamado para serem discípulos de algum rabino. É um extraordinário, sabe por quê? Porque o Jesus que nós servimos, só quem serve diga glória a Deus. O Cristo que nós servimos, querido, Ele não nos rejeita. Posso não ter uma linguagem tão esplêndida, posso não ter um conhecimento tão profundo, posso não ser uma pessoa que não serviria para aquilo para outra pessoa, mas Ele me escolheu e Ele te escolheu para nós sermos discípulos dEle, e só quem é discípulo de Jesus aqui dá forte aplauso e dá glória a Deus aí também. Ainda bem que Jesus entrou na vida e falou assim, vocês agora são os meus discípulos. Só que a missão ali não era só estudar. Agora a missão é, vocês vão ser pescadores, mas pescadores de vidas. Porque qual o nosso lema ali? Qual o nosso tema? Nossa paixão é por vidas. Deixa eu continuar aqui. Então Deus, Ele não procura a perfeição. Ele procura pessoas com coração disposto. A vida de Pedro nos ensina aqui 3 grandes lições. A primeira, Deus chama pessoas comuns, porque Pedro estava trabalhando, repita comigo, Pedro estava trabalhando, ele estava pescando, e mesmo assim Deus o chamou, diz assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Não era um homem perfeito, Pedro não era nada perfeito, ele era impulsivo, falava sem pensar, agia sem pensar, depois ele botava a mão e falava, caraca, eu acho que eu fiz besteira. Conhece alguém assim? Que faz, e depois, eita, eu acho, ainda diz assim, eu acho, não, irmão, você acha não, eu tenho certeza. Às vezes eu falo coisa, meu irmão, será que eu falei a coisa errada? Fala assim, será? Não, você falou a coisa errada. Pedro era esse homem, mas ele era um homem que ainda estava caminhando com Jesus. Ele era um homem que ainda estava começando a experimentar de uma novidade de vida.
E às vezes nós achamos, por sermos mais experientes, mais antigos, mais velhos, mais experimentados na palavra, nas coisas de Deus, nós queremos que as pessoas elas sejam padronizadas. Às vezes a mulher, ela é uma fera na palavra, ela investiu na teologia, ela investiu no ministério, o marido estava lá numa luta, na cachaça, meu irmão, todo domingo lá no bar, sem roupa, só de sunga, sei lá como, e de repente o homem agora está na igreja, e a mulher, meu irmão, ela não tem paciência com esse varão. Deixa eu te falar uma coisa, irmã. Jesus escolheu ele, hein? Mas também tem um contrário, não tem, irmão? Tem aquele homem varão de Deus, cadê eles? E a mulher é uma prova, meu irmão. Você achou que tu ia ficar isento disso, né? A mulher que nem o capeta chega perto. Aí ela se converte. Aí o marido fala o quê? Glória a Deus, eu vou ensiná-la, porque o homem sábio, diz a palavra de Jesus, a palavra de Deus, o homem sábio, ele edifica a mulher dele. Deus não procura os mais preparados, mas Ele procura os mais dispostos. Então a disposição de dizer assim, eu quero te servir, Deus vai te encontrar. Mas tem que ter disposição, meu irmão. Tem que dizer, eu quero. Eu sei que às vezes não é fácil vir à igreja. Encontrar uma igreja dessa sem ar-condicionado, se bem que tem ventiladores, é à vontade. Ó. Quando você olhar para o ventilador dele, irmão, tem uma visão profética. Veja que está numa temperatura de menos alguma coisa. Mas sabe, às vezes nós não temos aquela vontade. Mas o Espírito, ele te empurra, vai para a igreja. Aí vem aquela mulher sábia, vai para a igreja. Vem aquele homem valoroso, vai para a igreja. E quando você vem à igreja, você recebe um abraço. Esse abraço, ele pode mudar a tua história. Quando você chega à igreja, você recebe uma palavra de alguém. E essa palavra pode mudar a tua história. Quando você vem à igreja, você ouve um louvor, você adora o Senhor, e esse louvor, essa adoração pode mudar a tua história. Quando você vem, você lê um versículo bíblico, esse versículo bíblico pode mudar a tua história. Quando você vem, você ouve uma mensagem dos pregadores que aqui ministram, e essa mensagem ela pode mudar a tua história. Então é importante nós entendermos que precisamos de estarmos dispostos para termos um encontro com o Senhor. Por quê? Deus, ele não procura os mais preparados, queridos. Eu vou me preparar primeiro. Não, você não vai conseguir. Só vem. Vinde como estás. E o Espírito Santo, ele vai fazer a obra dele. Então, Deus, repita comigo, Deus não procura os mais preparados, mas os mais dispostos. Porque muitas vezes pensamos que Deus só vai usar pessoas especiais, mas a Bíblia mostra o contrário. Deus só usa o pastor. Não, meu irmão, Deus te usa. Fala para a pessoa que está lá, Deus te usa. Eu sei que você só falou porque eu pedi, né? Agora fala com cara de fé minha, fala assim, Deus te usa. Deus usa, irmão. Pior que usa. E às vezes nem deveria, mas usa. Aí vem aquela pessoa, porque Deus usa uma mula, não vai me usar. Ô comparação, né, meu irmão? Deus te usa, irmãos. Agora, se Deus te usa do jeito que você está, imagina se o Espírito habitar. Até rimou, né? Se Deus te usa do jeito que você está, meu irmão, imagina se o Espírito fizer morada aí dentro. Aí você vira uma potência. Então diga mais uma vez para essa pessoa bonita ao seu lado, dá lugar. Fala para ele, dá espaço, fala para ele, dá espaço, deixa o Espírito trabalhar, coisa boa, amém, queridos? Porque Deus não procura os mais preparados, mas Ele procura os mais dispostos, porque Deus pega pessoas simples e faz delas instrumentos poderosos, irmão. Instrumentos poderosos, pessoas simples, de repente elas viram, sabe o quê? Um vaso poderoso na mão de Deus, mesmo os mais fortes podem falhar. Pedro foi um homem de fé, repita comigo, Pedro teve fé.
Ele declarou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E outros disseram: tu és Jeremias, tu és Elias, tu és um dos profetas. Mas você, qualquer coisa você é. Mas ele disse: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve uma declaração de fé. Mas mesmo assim, meu irmão, ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Às vezes nós estamos ali, com uma palavra de fé. De repente, olha o que acontece. Uma palavra dessa: tu és o Cristo. E o que Jesus falou para ele assim? Pedro, bem-aventurado tu és, meu irmão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Olha o que Jesus falou para Pedro: você foi usado. Quantos já tiveram o gosto de ser usados por Deus aqui? Diga amém. É bom, não é, irmão? É bom quando alguém fala assim: olha como Deus te usou para falar comigo. Meu irmão, você não tem noção. Olha aquela palavra, aquele louvor, aquele abraço, aquela oração, como Deus te usou. Então, meu irmão, em nome de Jesus, esteja pronto para Deus te usar para abençoar alguém. Pelo amor de Deus. Sabe, dá lugar, meu irmão. Dá espaço, deixa Deus usar você. Para de ficar, fugindo, Jonas. Um homem que uma hora disse assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daqui a pouco ele nega Jesus 3 vezes, mas ele viveu um momento difícil, foi a noite mais difícil. Pedro teve medo, e disse que não conhecia Jesus. Eu nunca vi esse homem. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Aquilo que Pedro disse: eu nunca vi esse homem, eu nunca ouvi antes, eu nunca andei com ele, eu nunca nem sei quem é ele. Aquilo machucou Jesus, sim ou não? Sim ou não? Não! Porque ele disse: Pedro, hoje mesmo você vai me negar. Jesus já estava preparado, irmão. Jesus já estava preparado, que aquilo ali não foi nada. Ele sabia da fraqueza de Pedro. Ele sabia que Pedro era humano, mas ele mesmo disse, ele é quem disse: Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Jesus já sabia, Jesus estava preparado. Você acha que aquilo foi uma surpresa para Jesus? Você acha que Jesus foi para o WhatsApp dizer, se sentindo triste lá no Facebook? Você acha que Jesus ficou escrevendo para alguém no WhatsApp dizendo: olha, eu estou muito tristinho, porque Pedro, ele na minha cara, ele disse: eu nunca vi esse cara antes, aquele homem que antes não era um Zé ninguém, agora começou a andar pelas águas. Você acha mesmo que Jesus ficou com o sentimento que você tem? Claro que não, meu irmão. Lógico que não. Jesus já sabia, Jesus estava preparado. Jesus, desculpa, irmão, quem tem esse sentimento é gente. Olha, fingiu que não me viu, atravessou a rua só para não falar comigo, virou as costas para não entrar no mesmo elevador que eu ia entrar. Meu irmão, quem tem esse sentimento é gente. Só que o Cristo falou assim: Pedrão, hoje tu me nega aí. Não foi surpresa não, irmão, ele já sabia. Só que Pedro que não sabia, o que ele disse? Que isso, mestre, está doido? Morro por ti. Eu sou Pedro. Aí Jesus pensando: vamos ver. Chegou o dia, irmão, a noite veio. Pedro estava lá, sentado numa fogueira. E alguém falou assim: ei, te conheço, hein? Tu é um deles. Eu te conheço, você fala como ele. Você é um deles sim. Eu nunca vi esse homem antes. Quem chorou? Jesus. Sabe o que aconteceu quando Pedro negou Jesus 3 vezes? A Bíblia diz assim, e chorando Jesus profundamente, amargamente, até sua alma ficar a ponto de morrer. Está escrito isso onde? No teu versículo. Quem chorou foi Pedro, irmão. Então deixa eu te falar uma coisa: quando você pensa que você está fazendo algum mal à igreja, quem sofre é você. Quando você pensa que você está fazendo mal de Jesus, falando mal de Deus, falando mal do Espírito Santo, blasfemando, quem sofre e chora é você. Eles continuam lá em cima, glória, glória, aleluia, dando glória ao Eterno. Pedro chorou amargamente. Sabe por quê? Porque o Cristo falou assim: hoje você chora.
Agora uma pergunta aqui, meus irmãos. Será que hoje pode ser a tua noite de choro? Ou você pode viver momentos de alegria com Deus? Será que você hoje é disposto a abandonar mesmo um Cristo que você conhece? E outra coisa, deixa eu falar uma coisa aqui para você que vai doer agora, né? O problema é seu o que você está vivendo. Ai, pastor, que grosso, você não viu nada. Isso aqui é amostra grátis. O problema é seu o que você está vivendo. A Bíblia diz em Gálatas 6,7, tudo que o homem planta, o homem, então colha. Fez, seja homem para colher. Tenha disposição agora para colher. Quem chora somos nós. Lá em cima não tem choro, é só alegria. Lá em cima não tem choro, é só alegria. Quem chora somos nós aqui na terra pelas besteiras que nós fazemos. Então cuidado para você não ser aquele hoje que quando ele olhar para você, você negá-lo por causa dos teus problemas. Então quando você, querido, faz alguma coisa, quem sofre é você. Quando você diz eu não quero mais nada, quem não vai querer mais nada é você, porque ele já é tudo. E nós, apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados, dos nossos problemas, aqueles que ainda desejam, ainda conseguem provar das coisas boas que Ele coloca sobre nós. Agora, quem desiste é que paga o preço. Então, digo uma coisa para você, não desista. Posso ouvir um amém por isso? E você pode falar para essa pessoa bonita, falar assim, não desista. Ele ainda tem coisa para fazer na sua vida. Então, mesmo os mais fortes, querido, eles podem falhar. Isso mostra que as pessoas que amam a Deus, quem ama a Deus, diga glória a Deus, elas podem ainda falhar. Sabe por quê, querido? A grande mensagem do Evangelho é: a falha não é o fim da história. Pastor, eu falhei. A tua falha não é o teu fim. Pastor, eu errei. O seu erro não é o seu fim. Pode ser o início de uma grande história. Só tenha um coração disposto a servir ao Senhor. Então não permite que o diabo, não permite que pessoas sem o Espírito de Deus, não permite que pessoas, que nunca experimentou da graça, eu venho dizer, olha, você falhou, absurdo, meu irmão, falhei sim, mas eu tenho um Deus que pode me resgatar. Então, a grande mensagem do Evangelho é essa: a falha não é o fim da sua história. Amém, queridos? Porque Jesus restaura quem se arrepende. Porque depois da ressurreição, Jesus procurou Pedro e falou o que para ele? 3 vezes, Pedro, tu me amas? O que ele respondeu? Amo. Claro que amo. 3 vezes Jesus deu uma missão para ele. Então cuida, fortalece teus irmãos. Cuida da igreja. Quantas pessoas, meu irmão, olha aqui para mim. Quantas pessoas na sua casa não precisam de uma palavra sua? E você só vive apresentando um problema para as pessoas? Que o meu problema é seu. As pessoas querem uma palavra de você. Quem é que vem à igreja? Você ou quem não vem? Quem é que está aqui hoje? Você. Aí a pessoa que não vem à igreja, você quer que ela tenha o que você tem. É você que tem que ter uma palavra para ela. E Jesus está falando para Pedro, Pedro, ajuda a igreja, ajuda esses rapazes, outros 10, que Judas já tinha morrido, Matias não tinha sido escolhido. Ele falou, ajuda Pedro, porque Pedro era o mais velho, ele era casado. Fortaleça os teus irmãos, porque Jesus sabia que sobre Pedro tinha uma autoridade. E ele estava contando e falou assim, Pedro, ele estava dizendo outras palavras, não desista, rapaz. Eu falei para você permanecer em Jerusalém, para vocês abandonarem o barco, para vocês deixarem a rede, para vocês seguirem e serem pescadores de novo. O que você está pescando de novo? Existem pessoas voltando aos velhos hábitos, meu irmão. Existem pessoas ainda experimentaram coisas tremendas em Deus, elas estão vivendo, voltando a fazer as mesmas práticas antigas. Aí vem uma doença, aí a doença vem, aí quem é que tem que ir lá? O irmão de onde? De sangue que não é, irmão da igreja.
Aí quer um culto de ação de graça ou da desgraça? A da graça só entra quando a desgraça já chegou, já foi instalada. Pessoas que outrora viveram experiência com Deus, e Pedro, quando ele regride, Jesus fala assim: Pedro, sai daí, rapaz, está falando o que aqui? Eu te chamei, eu mandei você largar tudo isso, para você abandonar o barco e a rede, ser meu discípulo. E você quis, Pedro, você provou coisas tremendas, agora está pescando de novo. E detalhe, o que ele pescou? Pela sua própria força? Nada. Não pescou nada. Quando foi chamado por Jesus, ele também não pescou nada. Mas quando Cristo apareceu, ele pescou tudo. E tem gente que está vivendo sem nada, porque prefere deixar de lado o Cristo que tem tudo. Aí começa a reclamar de que não adianta vir à igreja. Lógico que não adianta mesmo. Não adianta ir ao monte, não adianta mesmo. Não adianta fazer campanha, não adianta mesmo. Não adianta participar das nossas séries de quarta-feira, não adianta mesmo. Não adianta cuidação, não adianta. Nada disso vai adiantar se o Cristo vivo não estiver na sua vida e na sua casa. Aí as pessoas acham que a presença de um irmão vai mudar tudo. Ah, querido, quem te enganou? Pastor, vai lá que muda, irmão, quem me dera. Só que a realidade não é quem me dera, a realidade é, ainda bem que não mudou. Ah, pastor. Irmão, vou te falar uma coisa aqui. Quem tem mais de 40 anos aqui, levanta a mão. Fala a verdade aí, irmão, de finge não, pô. Eu sei que você passou maquiagem aí, ó, mas o suor vai te mostrar a verdade. Quanto? 54, Deus te abençoe, varão. Oi? Vai fazer 55 agora, 19 de julho, porque nasceu em 1971. Já gravei. Tem que ter bolo aí para ele, gente, pelo amor de Deus. Ele já deixou a dica, hein? Amém. Agora escute uma coisa aqui. Nós que nascemos, temos aí dos 40 para cima, irmão, pelo amor de Deus, tem coisas que não dá para ficar de cara feia, mas não. A geração mais nova a gente até entende, né? Essa geração mais nova chama de geração Z, né? Z. Eles têm tudo, mas e ao mesmo tempo não tem nada. Não baixa a cabeça, não, já te vi. Te vi. A geração mais empoderada é o que menos poder tem. Não é verdade? A geração que não suporta nada. Para eles, uma mensagem dessa, diz assim: olha, você vai ter que pagar pelo que você fez. É terrível, agora para a gente não, irmão. Para a gente é glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então a história de Pedro, ela nos ensina outras 3 verdades. Deus chama, querido, pessoas comuns. Deus, mesmo quem ama a Deus pode falhar. E quem se arrepende pode ser restaurado. Porque todos nós conhecemos pessoas que começaram muito bem, sim ou não? E por algum momento, meu irmão, falharam nas suas vidas cristãs. Mas Deus resgata. Deus resgata, você pode dizer glória a Deus? Pessoas que tinham um potencial, uma fé, uma coragem tremenda. De repente estão aí no mundo agora, bebendo, fumando, traficando, sei lá mais o que aí, um monte de ando. Mas se essas pessoas entenderem que existe um Deus que me aceita, Deus vai estender a mão para essa pessoa. Só que escuta agora. Deus estende as mãos para as pessoas, querido, sim ou não? Sim. Ou Ele usa você para estender as mãos para a pessoa? Quem é que teve uma mão que desceu do céu, atravessou os 3 céus, chegou aqui na terra, aqui em Cabo Sul, e uma mão entrou no teu quarto e fez assim, ó. Qual foi essa? Quem teve essa experiência aqui? Quem teve? Hã? Quem é que teve esse, meu irmão, quem é que viveu isso? Fala para mim que eu quero te conhecer. Fala para mim que eu quero te servir. Quem estende as mãos para as pessoas somos nós, querido. Nós é quem somos usados
por Deus para estender as mãos para as pessoas. A única mão que a Bíblia diz que desceu do céu, entrou dentro do palácio e escreveu: Mene, Meneu, Tekel, Passim, ó pesado fosse achado na balança e hoje é o teu fim, foi a mão de Deus contra o rei, que usurpou todo o ouro do templo de Jerusalém, lá em Daniel. A não ser que essa mão escreva para você: ei, pesado fosse e achado na balança de forma negativa. Quem quer agora essa mão? Diga amém. Agora ninguém quer essa mão, né? Mas uma mão que pega, que faz carinho, que faz cafuné, todo mundo quer. Quem estende as mãos somos nós. Por meio de nós, o Espírito Santo, Ele age aqui na terra, meu irmão. Então seja você uma mão que vai estender para abençoar pessoas que estão precisando de Jesus Cristo. Se você é uma dessas pessoas aí, se manifesta aí, dá um forte glória a Deus, um aplauso ao Senhor. O problema não é cair, o problema é saber levantar, e o quanto antes melhor. Esse que é a questão. A pergunta aqui é: o que Deus faz quando um de seus servos falha? O que Deus faz? A história de Pedro, Simão Pedro, mostra algo extraordinário. Deus, Ele não descarta pessoas que falham. Deus restaura, Deus transforma e Deus usa novamente. Deus, Ele não descarta. Ele não faz o descarte. Pedro começou simples como pescador e terminou com um grande pregador do Evangelho. Um homem que, quando pregou em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, 3.000 almas foram resgatadas. 3.000 vidas foram devolvidas ao Senhor. Agora escute, Deus chama pessoas comuns. Fala comigo, Deus chama as pessoas comuns. Não era sacerdote, não era escriba, não era intelectual, não era nada disso. Mas mesmo assim Deus chamou. Então você que está aqui me ouvindo agora, que acha que não é capaz, você que acha, poxa, estar aqui em cima é só para eles não, isso é para você também. Você é capaz. Você que acha que você não pode, você pode. Você que acha que você não tem condições, eu te digo, você tem condições. Você acha que, sabe que você, meu irmão, para mim não dá, deixa eu dizer uma coisa para você dá. Agora a pergunta é, você está disposto? Porque as pessoas querem, mas tem um preço. Tem um preço. Tem um preço de busca, um preço de entrega. Tem um preço porque a gente tem um preço de busca e tem um preço de, repita comigo, entrega. Porque não queremos entregar. Mas a Bíblia diz que entrega os teus caminhos, entrega a sua vida, entrega tudo na mão de Deus e confia nele. Só que a gente quer viver, sabe, esses momentos maravilhosos, esses Pentecostes da vida, que é maravilhoso mesmo, sabe, esses momentos, uau, mas não queremos entregar, não queremos compromisso com Deus, queremos viver uma vida mais ou menos assim, sabe, uma vida na igreja quando eu quero, mas uma vida no pagode quando eu quero, uma vida com música mundana, uma vida com músicas evangélicas. Umas amizades da igreja no domingo, uma de segunda a sábado, as amizades no mundo, que só tem coisas assim que não precisa nem entrar em detalhe. Mas queremos viver, queremos andar sobre as águas. Queremos pregar e ganhar 3.000 almas, como no dia de Pentecostes. Queremos, mas não queremos fazer uma entrega. Não queremos falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não queremos. A maioria não quer. A maioria não quer. A maioria quer viver, comer o pão que está à mesa. Sentar à mesa com Ele. Comer do banquete dEle. Viver a prosperidade que Ele pode dar, viver as riquezas que Ele pode derramar sobre você, viver a cura de quando tem uma doença, viver a libertação de uma família quando tem demônio dentro de casa, na vida de alguém que amamos. Queremos tudo isso, mas não queremos ser o responsável por mudar essa história, porque para ser responsável eu tenho que buscar, eu tenho que me entregar a Ele. Esse é o preço.
mas não queremos. Só queremos viver a glória. A glória eterna, repita comigo, glória eterna. Não é para qualquer um. A glória eterna não é para qualquer um. Quem entendeu, diga glória a Deus. A maioria não entendeu nada, mas tá bom. A glória eterna. Porque a glória eterna, ela traz libertação. E só libertadores que têm a unção de ter a glória eterna. Aleluia. Deus é bom. A glória eterna. Deus não chama os capacitados. Ele capacita aqueles que Ele chama. Ele capacita os chamados. Então, às vezes você fala assim, não, quando eu estiver capacitado eu vou. Não vai, irmão. Não vai. Você vai sendo capacitado na medida que você começa a andar com o Senhor. Porque até os mais corajosos podem falhar. E Pedro foi um homem que teve coragem, mas ao mesmo tempo ele teve medo também. Ele disse assim em Mateus 26:33, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca, olha só meu irmão, eu nunca te abandonarei. Naquela mesma noite, perguntar para ele assim, rapaz, eu te conheço, hein? Ele falou, não conhece não? Você anda com ele, eu ando não. Você senta com ele, sento não. Come com ele, como não. Você fala igual ele, falo não. Você é um deles, sou não. E era, irmão. E era. E o pior que era. Sabe por quê? Porque quando um crente, agora segura essa, quando um crente está desviado, até o ímpio, Deus usa para revelar. Quando um crente está desviado, até o ímpio te revela, meu irmão. Jonas estava dentro do barco. Sabe quem era o homem de Deus ali? Jonas. Sabe o que disseram? Cara, tem alguma coisa errada aqui nesse barco. E a culpa é sua, cara. É por tua causa que esse barco está dando problema. Sabe um crente desviado, irmão, quando ele entra num local, parece que o negócio fica tudo ruim, atrapalha? Quem é que gostava de dançar flashback, funk? Quem gostava de dançar? Levanta a mão. Eu não, eu nunca gostei não. Mas eu nunca tive. Quem gostava de dançar? Aquelas dança de baile? Quem gostava? Gostava de gostava? E hoje, como é que seria? E hoje, como é que você dançaria? Nem sabe mais, né? Graças a Deus, meu irmão. Deus é bom. Se dançar atrapalha tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque temos, fala assim comigo, sobre mim, tem algo que o mundo não tem. Tem algo, irmãos, pode ser pouquinho, mas um pouquinho ainda é suficiente para Deus. Pode ser um pouco, porque um pouquinho que tiver, Deus é poderoso para multiplicar, irmão. Mas não pode acabar, irmão. Não permita que acabe. Tenha um pouco de reserva. Sabe qual é o problema daquelas 5 mulheres, das 10 tinham óleo, e os outros, das 10, 5 não tinham. Sabe qual foi o problema delas? Que elas deixaram acabar por completo. Um pouquinho que você tiver, Deus é poderoso para te usar ainda, meu irmão. Então não fica com aquele sentimento que para você acabou, não acabou não. Fala para o irmão do teu celular, não acabou não. Fala assim, não acabou não. Fala assim, Deus vai te usar ainda. Vai. Deus vai te usar ainda, Marcela. Diga com força. Não acabou não, meu irmão. Agora, se acabar por completo, irmão, aí a conta fecha. Quando o carro está na reserva, avisa, não avisa? Pastor, o meu não avisa mais. Então vamos falar daqueles que avisa. Vou falar daqueles que avisa, tá, irmão? Se o teu não avisa, aí então, manda arrumar isso aí, pelo amor de Deus, que é grave o negócio. Um carro na reserva acende uma luzinha de que cor? Você sabe, né? Toda semana, todo dia está lá, né? Mas observa só. Um carro na reserva, ele tem uma quantidade X, uma capacidade de litragem, certo? Multiplicado por tantos quilômetros que o carro tem capacidade, você fala assim, pô, ainda dá para andar, mas tanto. Mas você concorda, meu irmão, que pode chegar um momento que vai acabar? Vai acabar. Porque a palavra diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Não, eu tenho fé, eu estou na reserva, vou chegar em São Paulo. Meu irmão,
Por favor, não tentarás o Senhor teu Deus, em nome de Jesus. Na reserva, chegar em São Paulo, com trânsito na Serra das Araras ainda na subida. Faz isso não. Agora escute o que eu vou te falar. A reserva, irmão, às vezes a gente entra na reserva. Quem já entrou na reserva aqui? Mas quando entra na reserva, tu tem que parar onde? No posto mais próximo, não é isso, irmão? Se não, você fica assim, ainda dá para chegar no próximo, começa o abuso. Não, esse aqui não tem bandeira, eu vou para o próximo. Não, isso aqui está com cara de fantasma, eu vou para o próximo. Aí você chega, meu irmão, e aí você assim, ufa. Aí quando o cara tem 50 litros de capacidade, quando o cara abre, você, meu irmão, 49,5. Rapaz, estava quase seco, né? Aí você fala, pô, Deus é bom. Ou seja, o próximo, você não ia chegar. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente que acostumou a viver na reserva. E tem outro detalhe, carro na reserva, não sou mecânico não, irmão, mas eu sei disso, carro na reserva, a vida inteira, uma hora vai dar defeito na bomba. Tem gente que já está com a bomba com defeito há muito tempo. E já se acostumou. Tá bom, pastor, assim tá bom para você, para mim não. Porque eu quero mais de Deus. Quem quer dar glória a Deus? Então, meu irmão, em nome de Jesus, para de ficar andando na reserva, começa a abastecer. De vez em quando faz uma gracinha, bota uma grid, bota uma premium, sabe? Para o carro poder dizer assim, aleluia, tem alguma coisa boa aqui dentro. Porque tem gente que só vive no batismo, irmão, a vida inteira. O batismo foi lá no Jordão, acabou o batismo. Vai, bota uma coisinha boa para o carro fazer uma alegria. Você sabe que é isso? Tem hora que a gente tem que ter um alimento bom, meu irmão. E o melhor alimento que você tem, desculpa o que eu vou dizer aqui, não é o que nós ministramos aqui nessa igreja, não. O melhor alimento é você ler a tua palavra, está na sua frente ali, ó. É o Espírito Santo te revelando todo dia aquilo que você precisa. Esse é o maior alimento, não é o que nós ministramos aqui, não. O maior alimento é você ter compromisso de ler a Bíblia todos os dias na sua casa. Porque queremos viver do altar. O pastor hoje vai ter uma palavra tremenda, aí chega aqui, meu irmão, é uma lanha. Sabe quando você já fica, hoje eu vou lá porque eu vou ter uma palavra, meu irmão, chega aqui, a palavra é pior do que aquela que você imaginava. Você já entrou ferido, você entrou com um calcanhar machucado, só sem a perna. A palavra arrancou tudo, ao invés de sarar a tua ferida, a palavra te cortou mais ainda. Mas quando você tem um compromisso, repita comigo, compromisso. Está aqui com a palavra, irmão, de ficar lendo. Esse alimento, você nunca vai ficar na reserva. Por quê? Porque amanhã você vai enfrentar uma luta. Está repreendido, é crente fraco. Amanhã você vai enfrentar a tua batalha, meu irmão. E sabe o que pode te salvar amanhã? É a palavra lida por você hoje. Não é a palavra ministrada, que seja, mas é a palavra lida por você hoje. Então Pedro disse, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Sabe, Jesus restaura quem se arrepende, meu irmão. Nas mãos de Deus, o fracasso nunca é o capítulo final. Nunca é o capítulo final, meu irmão. O nome de Pedro ele foi mudado, meu irmão. Sabe o que é isso? Uma nova identidade. Às vezes nós precisamos falar, Senhor, gera um novo homem aqui, gera uma nova mulher. Porque nós somos, às vezes, o quebra-barraco, né, irmão? Às vezes nós somos aqueles barraqueiros do caramba. Comigo é assim mesmo, pastor. Mexeu, pisou, meto o pau. Ô Pedrita. Ô Tati quebra-barraco. Eu conheci essa coisa, irmão. Misericórdia. Trabalhando na cidade de Deus, ainda fumando maconha do meu lado, assim. E cantando as músicas. Aí que eu não ia comprar nunca o CD dela. Tem gente que é assim, irmão. Deixa Deus entrar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus caprichar. Deixa Deus fazer a obra. Vai valer a pena. Amém, meu irmão? Vai valer a pena. Nas mãos de Deus, o fracasso nunca é o capítulo final, meu irmão. Nunca é o capítulo final. É melhor ser alguém que tenta e aprende do que alguém que fica parado, meu irmão. Quando Pedro andou, ele afundou, sim ou não? Sobre as águas, ele afundou ou não? Sim ou não? Sim. Mas deixa eu falar uma coisa, ele andou, e você? Ele andou. Ele experimentou algo que a gente nunca experimentou. Tu acha que eu nunca vim correndo na beira da piscina e tentei?
Você acha que não? Não deu um passe. Tu acha que não? Correndo, ele andou. Correndo você passa mais rápido, dá a impressão que você vai conseguir, né, ir mais rápido. Ele andou, meu irmão. Ah, pastor, mas ele falhou. Escuta, é melhor, vou repetir que é melhor ser alguém que tenta e aprende do que alguém que fica parado no barco só observando. Os outros discípulos ficaram no barco observando Pedro. Pedro andou. Eu fico imaginando o bullying contra Pedro. E Pedro, afundou, vacilão. Quer se amostrar? Quer se amostrar? Aí, ó, foi andar, afundou. Aí Pedro disse assim, ó, eu pelo menos andei. Eu dei 3 passos, vocês não deram nenhum. Eu dei 5 passos, vocês não deram nenhum. Sabe, irmão, tenta pelo menos. Tenta. Está difícil? Tenta. Está complicado? Tenta. Se já está ruim, tentando, se parar vai piorar. Continue orando. O marido está em crise, ore por ele. O filho desistiu, ore por ele. Porque ele já desistiu, a realidade, o fato é, existe desistência. Então, o teu papel é orar por ele. Pastor, até quando? Eu que vou saber. Continue orando, irmão. Eu não tenho resposta para tudo, não. Até quando, meu irmão? Eu sou Deus, por acaso? Só tem que continuar orando, meu irmão. Porque a realidade é, teu marido está no mundo. A realidade é, teus filhos estão no mundo. A realidade é, tua família não quer nada com Deus. Essa é a realidade, é um fato. Então, qual é o seu papel que está aqui? Tenta. Mas e se eu não conseguir? Tenta. Mas e se eu afundar? Tenta. Só tenta. Só continue. Sabe por quê? Porque Deus honra sacrifício. Uma coisa que Deus honra é sacrifício. Deus não apenas perdoa, Ele cura a memória de uma queda. Ele só não perdoou Pedro, como Ele curou a memória de Pedro. Da mesma forma que Pedro negou 3 vezes. Quantas vezes? Jesus falou com Pedro 3 vezes. Cuida das minhas ovelhas. Para cada negação, uma restauração. Agora, como que Pedro foi restaurado? Jesus estava lá. Porque queremos ser restaurados, que do fora da presença dele. Não há cura, libertação, redenção, transformação fora da presença de Jesus. Não há. Aí eu vou buscar lá naquela irmã, naquele irmão, na mãe fulana, meu irmão. Escuta, ela pode ser mãe, tia, cunhada, sogra, pode ser o que for. Restauração, cura e libertação só em Cristo. Olha o Batman. Não há restauração fora de Jesus. Porque tem crente, irmãos, é que a gente fica gravando, daqui a pouco bloqueia tudo, aí é um problema. Quem inventou esse negócio também não pensou nisso, né? Porque tem crente que está aqui na igreja, mas se deixar, amanhã vai procurar. Vai procurar, é. Está me olhando? É isso mesmo. Vai procurar a mãe de... A mãe do santo chamava-se Maria. Ela é a mãe do santo, mas nem ela, repita comigo, nem ela tem poder. Bem-aventurada ela foi, escolhida, linda, amada. Pensa, irmão, a mulher recebeu a visita do anjo Gabriel e falou assim, Maria, Shalom. Ela se assustou com aquela, falou assim, quem é? Sou Gabriel, vim da parte de Deus, tenho uma mensagem para você. Tu és bem-aventurada, você foi escolhida. Meu irmão, que moral. Pensa aquela menina hoje no recreio. Que ela era uma jovem, tá? Pensa Maria no recreio com as outras colegas, todo mundo brincando, e ela só assim. Caramba. Maria, o que foi, Maria? Não, nada. Maria, fala. Você não vai entender. Fala, mulher. Maria, fala, Maria. O anjo apareceu e disse que eu vou gerar o Salvador. Bebeu, fumou, cheirou? Essa seria a resposta para ela. E um dizer o que para Maria hoje em dia? Está maluca? Quer se amostrar?
Porque aquela mulher, ela recebeu a visita de um anjo, irmão. Que moral Maria tinha. Linda. Dentro dela nasceu o Salvador. Tem noção que é isso? Dentro de você, meu irmão, dentro de mim, sabe o que saiu já? Posso falar? Lombriga. Na época era. Quando minha avó me dava um tal de um remédio lá, que não sei de onde vinha, mandava beber um líquido, quando depois saía só aquilo, meu. De você eu não sei. Porque de mulher sai criança, ok? De homem só sai lombriga. Que isso, pastor? Não, porque se você disser para mim que de homem vai sair bebê, a gente vai ter que arrumar um problema na rua. Que eu não vou engolir isso não, irmão. Não vou. Dela saiu o Salvador. Mas o poder não estava sobre ela, o poder estava sobre o filho dela. Agora escute o que eu vou te falar, querido. Isso aqui é muito interessante para eu terminar. Deus, Ele não apenas perdoa, Ele cura a memória da tua queda. Tem gente que errou e está carregando o peso da queda até hoje. E fica com aquele sentimento de que eu não sou perdoado. Deixa eu falar, Deus já te perdoou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. Então não fique carregando aquele peso, sabe, de culpa a vida inteira. O Deus que nós servimos é um Deus que nos perdoa. Ele nos restaura. Eu quero orar pela sua vida, querido, em nome de Jesus. Um homem que viveu do fracasso ao propósito. O fracasso não é o teu fim. Você pode falar para a pessoa, o fracasso não é o teu fim. Fala para ela, existe ainda um propósito. Porque quando Deus entra na história de alguém, o passado perde o poder de definir o futuro. Quando Deus entra na história de uma pessoa, o fracasso, ele perde, o passado, ele perde o poder de definir o futuro de uma pessoa. Agora preste bem atenção. Pedro, ele era casado, repita comigo, Pedro era casado. Ele não era um Zé Ninguém. E mesmo assim, Jesus chamou Pedro. Jesus chama pessoas que têm responsabilidade. Jesus, quando chama, Ele chama pessoas que têm um compromisso. Que tem pessoas que querem Jesus, mas não querem compromisso com nada dele. Compromisso. Quando Deus nos chama, quando Deus te dá uma missão, a missão dele é clara. E sabe qual é a missão que funciona? Ela é aquela que é propósito de Deus, não nosso. Porque o homem faz plano, mas a resposta vem da boca de quem? Do Senhor. O que eu quero dizer? Às vezes nós queremos coisas no reino de Deus, porque está na moda, porque dá status. Igreja não é lugar de status. Se Deus te levantar, meu irmão, seja o menor de todos. Porque João Batista, ele disse a respeito. João Batista era o cara na época de Jesus. O rei temia ele. Mas ele disse, é necessário que eu diminua para que ele cresça. O ministério, ele é assim. Você não entra para receber, você entra para perder. Você perde aqui, mas ganha lá. E Pedro, ele perdeu. João perdeu. Tiago perdeu. André perdeu. Esses 4, eles eram sócios, eles perderam. Rei de barcos. Mateus perdeu. Era cobrador de imposto, perdeu o emprego na prefeitura. Os outros certamente perderam alguma coisa também. Só que a gente quer, às vezes, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, porque eu trabalho, muito. Mas escute, e muitos anos trabalhando. Só que tem coisas que Deus já mandou parar. Deus já mandou jogar fora, já mandou abandonar e você continua levando. Eu tenho uma notícia para você que quer viver paralelamente. Boa sorte. Mas para aqueles que realmente vão deixar aquilo que Jesus já mandou deixar, são bem-aventurados. Porque o preço
O preço Ele já pagou. O nosso nós vamos pagar ainda. A pergunta é: estamos prontos para pagar o preço? Você está pronto para pagar o preço? Você está pronto para ter um encontro com Ele? Você está pronto de verdade mesmo para sentar e entrar na sala do concerto com Ele e frente a frente ter uma conversa com Ele? Nós estamos prontos para isso? Então deixa Deus usar você. Do fracasso ao propósito. Sabe o que é isso? Todos nós um dia já vivemos isso. Fracassamos. Somos fracos e fracassados. Mas temos um propósito. O propósito ele te reposiciona de novo. O propósito ele te traz para perto. Quando Pedro nega, ele sofre, chora. Deve ter sido horrível. Só que quando o túmulo foi descoberto lá, estava vazio, ele foi o primeiro a entrar no túmulo. Alguns talvez hesitaram. Ele correu mais do que todos e entrou no túmulo e viu que o túmulo estava vazio. Um dia ele falou: vou voltar a pescar. A ordem era permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Era uma ordem, ficar em Jerusalém, que a promessa do Espírito Santo viria. Ele disse assim: ó, vou pescar. E disseram os outros: nós iremos contigo. E foram. E mais uma vez, não pescaram nada. Por quê? Porque não era propósito. O propósito, quando você caminha sobre o propósito, tudo é mais leve. As coisas fluem. Porque é um propósito. Agora, quando nós começamos a inventar muita coisa, a querer fazer pela nossa própria força, pelo nosso próprio jeito, pelo nosso conhecimento, pela nossa indignação, sei lá mais o que, dá errado. Quer viver tranquilo? Viva o propósito de Deus. Sabe o que é viver o propósito? Primeira coisa, descansa nele. Descansa. Não é ficar acomodado, não. É descansar, é confiar. Descansar aqui é confiar. Eu confio em Ti, Senhor. Mas faz a tua parte. Confia nele. Acredita nele. Não fica meio termo, com dúvida, porque a dúvida fez com que Israel permanecesse 40 anos naquele deserto. Acredita que vai acontecer. O que você está vivendo não é o fim, a não ser que você estabeleça como fim. O que está passando hoje na sua casa, no seu coração, na sua vida, não sei o que é, não é o fim. Desde que você coloque o Senhor, assuma, me ajuda, me dá direção, me dá uma palavra. Aí não é o fim. Agora, se você disser que é o fim, meu irmão, boa sorte. Porque o Deus que nós ministramos aqui nesse altar é um Deus que cura, que restaura, um Deus que traz de volta, Ele reposiciona. Ele reposiciona. Aquilo que um dia você fez, hoje você não faz mais, Ele pode te reposicionar. Mas não porque você quer, porque Ele quer. Porque Ele quer. E esse Ele querer é quando Ele vê que há alinhamento. Sabe, um consenso ali, ó. As coisas estão ajustadas. Mas não é por vaidade, não é porque eu quero, não é por isso. Muitas pessoas já vieram aqui, hoje estão aqui, que entraram com desistência, com frustrações, com medo. Será que de novo? Será que outra vez? Será que vai ser tudo igual? Eu não sei, vai depender de você. Mas eu só vou saber quando eu entrar. Se eu jogar bola, será que eu vou quebrar a perna de novo? Eu não sei, eu tenho que entrar em campo. Pode ser que eu não quebre nunca mais a perna e seja o artilheiro do campeonato, não sei. Eu só vou saber quando eu entro. Então tem muita gente que está com medo, sabe por quê? Eu não sei. Agora, se Ele mandou deixar o barco, deixa. Pastor, mas o barco é meu sustento, é? Está sustentando o quê? O que você está sustentando? Boletos? Dívidas? Angústias? Problemas no casamento porque não tem mais tempo para Deus?
virou escravo de um sistema da glória, escravo de um sistema, só para pagar a dívida, quando poderia dizer: tem dia da semana que ele é do meu Senhor, eu não abro mão. Logo, aqueles que podem, por favor, seja inteligente. Mas não, queremos viver a nossa vida do nosso jeito, do jeito que a gente deseja, da maneira que a gente quer. Eu vou lá para a igreja para ver se Jesus resolve o problema. Tomara, olha a minha oração para você agora. Tomara que Ele não resolva, irmão. Minha oração é contrária. Tomara que Ele não resolva o teu problema. Desse jeito não. Perdoe-me. Tomara que Ele não resolva. Eu prefiro que Ele resolva quando eu entrego. Senhor, primeiro eu te dou, eu entrego. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha casa a Ti. E seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Sabe por quê, igreja? Desculpa, Ele é Deus. Ele não deve nada a ninguém aqui. Ele não deve. E você não vai ouvir de mim que Ele deve alguma coisa. Ele não deve nada, Ele é Deus. Já foi pago. Lá na cruz Ele disse, tetelestai em grego, está consumado, está pago. Está pago, acabou. Ele não deve nada, Ele já fez. Só que Ele deixou um manual para nós seguirmos. Qual é o manual? A palavra dEle. Qual é o manual? A palavra dEle, para nós lermos e por ela nós entendermos qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito que Ele tem para nós aqui pela palavra. E eu estou batendo muito nessa tecla. Um crente que vem à igreja só para ouvir a mensagem de sábado, de quarta-feira e domingo, desculpa, irmão, você está com um problema muito sério, você não sabe. A melhor palavra que nós temos aqui para ministrar sobre a tua vida é aquela que você tem no teu celular, é aquela que você deveria ter na cabeceira da tua cama. A palavra de Deus. Aí Davi diz o quê? A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela clareia. E ele ainda diz assim: que a tua palavra eu escondi e guardei em meu coração. Quem é que disse? Quem é que canta isso? Vocês conhecem, né? Ela mesma. A tua palavra escondi. Calma. Eles não atrapalham eles, né? Eles estão ali, pastor, não inventa não. Essa palavra, irmão, é a palavra dele. Começa a ler a Bíblia, pastor, eu já li também. Toda. Comecei de novo. É tão interessante que eu comecei de novo, tem 2 semanas, 3, nova, mais uma vez. E parece que cada vez é diferente, sabe? Porque é uma delícia. O Gênesis, você vai lendo de novo. Você vai lendo. Ah, pastor, é muito chato. Chato é você, irmão. Chato é você. A palavra de Deus, ela é poderosa para revelar o que você precisa. Amém. Vamos adorar o Senhor. Cada um tem a sua experiência com Deus. Não dá para medir a minha com a sua. Cada um vive a sua. Maria teve a dela. Isabel teve a dela. A mãe de João Batista. Débora teve a dela. Abigail teve a dela. Sara, Raquel. Cada uma teve a sua experiência com Deus. Homens bíblicos tiveram suas experiências com Deus. Não dá para medir uma com fazer comparação. Porque cada um desses homens, cada um de nós aqui, temos um propósito. E o que faz fluir é um propósito. Um propósito bem definido. Um propósito céu-terra. Terra-céu. Um propósito daquele: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E não é um propósito de estrelato, de seguidores, de curtidas, de fama. Não é. Aqui nesse ministério não é. Aqui é menos
é mais. Menos é mais. Mas entenda algo, querido. Uma palavra, como diz esse louvor, uma palavra que Deus der a você, faz a sua vida mudar. E às vezes a gente quer ouvir um sermão da montanha. A gente quer ouvir Elias e Eliseu ao mesmo tempo. Às vezes queremos Jeremias e Ezequiel ao mesmo tempo. Queremos Daniel e seus 3 amigos. Isso vai mudar a sua vida? Se mudar, a gente pode orar para isso acontecer. Mas uma palavra cura. Uma palavra cura. Uma palavra. E às vezes nós carregamos dores, frustrações, sentimentos que estão lá no nosso subconsciente, que a gente nem lembra. Mas uma palavra que Deus dá, cura. Mas tem que estar com o ouvido sensível. Eu fui criado pela minha avó. E já falei sobre isso. E foi espetacular. Uma avó que botava balde, bacia de roupa na cabeça e eu junto, embora. Ajudava a carregar, para lavar roupa, lavava roupa, para poder entrar um dinheiro. Simples. Uma avó que ela tirava as coisas no supermercado do centro, lá na Ilha do Governador, pegava escondido, botava debaixo da água para depois me dar. Entendeu o que ela fazia, né? Miau. Mas era avó. Quando criança aí, as pessoas perguntam assim, e seu pai? Meu pai está viajando. Meu pai era uma manguaça. 57 anos de idade e morreu. Eu tenho 55, é como se fosse daqui a 2 anos eu estou morto. Está repreendido. Você que falou assim, glória a Deus. Eu já te vi aqui já, o Espírito mostrou assim, ó, botou uma seta para você. Aí pergunta, e o seu pai? Meu pai está trabalhando. Criança, né, irmão? Mas sempre cresci, caminhei sem esse sentimento, sempre com uma resistência. Quando via, tratava como se fosse, e aí, beleza? Um dia eu fui num congresso da Lagoinha, aqui em Belfor Roxo, no ministério, de intercessão deles. O ginásio tinha mais ou menos umas 2.500 e poucas pessoas. No último dia, um sussurro, gemidos inexprimíveis. Inexprimível, igual um suricato. Entendendo? Nada. Aí, meu irmão, eu falei assim, eu estava mal na fita. Todo mundo chorando e eu assim, ó. Entendendo? Eu estava igual a você. Aí eu falei, Deus, fala comigo. Aí eu escutei uma voz que você vai ouvir agora dentro do meu ouvido. Oi, filho. Ué, pastor, só isso? Deus fala, e aquilo que Ele fala entra. Quando entra, se conecta. Meu irmão, eu coloquei meu joelho no chão, mas eu acho que eu chorava mais que todo mundo. Ganhei de 2.500 pessoas no choro. E ali foi a minha cura, porque Deus, Ele entrou com a paternidade. Mas no meu subconsciente, não quero saber de pai não. Que pai o quê, rapaz? Que pai, mas não é pai. Machão pra caramba. Que pai o quê? E Deus falou assim, oi filho. Uma palavra que entrou, mudou a minha história. Que hoje, levante suas mãos em nome de Jesus. Que hoje você possa receber uma palavra. Uma palavra. Uma palavra, como diz esse louvor aqui. Uma palavra que Deus mandar vai fazer a tua vida mudar. Que essa palavra ela traga as curas sobre você. Que essa palavra traga libertação sobre você. Eu não sei qual é a área da sua vida, eu não sei qual o problema, eu sinceramente eu não sei, mas que você possa em nome de Jesus receber uma palavra da boca de Deus que vai trazer a tua cura, a tua libertação.
libertação, a tua restauração, sabe, aquele vigor, aquela vida plena que você tem pedido a Deus. Que essa palavra venha da boca do Senhor agora, em nome de Jesus, sobre você. Receba uma palavra de Deus no teu coração, receba, seja restaurado, seja curado, seja transformado. Se aproxime do Senhor, viva uma vida de plenitude, viva uma vida de alegria com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Campeão da tua história, da tua vida, da tua casa. A tua história não será mais a mesma quando a palavra de Deus entrar. A palavra de Deus quando entrar vai trazer alegria, a mudança que você tanto tem esperado, e hoje pode ser o dia dela. Então peça ao Senhor, diga-me: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor, e deixe o Espírito te conduzir pelas veredas, pelo caminho que Ele tem para você. Porque aquilo que o homem não pode dar, o Senhor te dá. Aquilo que o homem tomou, o Senhor restitui. Aquilo que o médico disse, o Senhor diz outra palavra sobre você. Aquilo que o inferno levantou contra você, a palavra destrói. Pode vir Babel, pode se levantar uma torre de Babel, Deus envia Betel para destruir toda Babel. Em nome de Jesus, receba essa palavra do teu coração. Saia daqui com essa convicção: eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra sobre a minha vida, e essa palavra vai ser o meu norte, vai ser o meu destino. Essa palavra vai me conduzir ao meu propósito, porque eu vou sair do meu fracasso para viver o propósito, os planos de Deus. Só quem quer aqui faz barulho nesse lugar. Dá glória a Deus aí, em nome de Jesus. Dá glória a Deus. Seja profeta de Deus aí, profetiza, diga para essa pessoa do seu lado: o teu fracasso vai ser propósito de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Tome teu assento nesse momento.